Sua família, como que é, cara? Você nasce numa família católica? Não. Como é a tua Não, história? Não, peraí. Não é. Então, é igual a história do algoritmo. Não, porque né? você falou Mosteiro, Campo do Tenente. Não, Como que é? Conta aí, velho. já que a gente tava falando de Santo Agostinho, eu fui batizado na igreja de Santo Agostinho, em Curitiba, no AU. Olha. Dia 17 de abril. Agora, vamos dizer, é aquela família católica protocolar brasileira dos anos 80. Então, assim, todo mundo vai, né, fazer batizada, crisma, e tal. Só que o meu teve uma série de circunstâncias que mudou. Todos os lados da minha família, tem um ano e pouco que eu estou estudando muito a genealogia da minha família, principalmente por questões de cidadania, né? Tô em busca da cidadania alemã. E também por questão de conhecimento, né? Eu sempre gostei de heráldica, né? Estudo de símbolos e familiares e tudo. E então eu encontrei um aplicativo que me facilitou muito essas buscas, né? Então eu comecei a verificar as linhas religiosas da minha família, né? E eu descobri que todos são católicos. Você pegar os meus 8 bisavós, todos são católicos, as linhas dos pais deles, enfim, né? Até mesmo uma linha do meu bisavô, que era sírio, né? Ele também era sírio melquita, né? Católico. Olha. Tanto que a minha tia-avó, irmã da minha avó, que morreu com 104 anos, ela fazia em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo em árabe. Rezava o terço em árabe, sabia o Pai Nosso em árabe, coisa linda. Né? Ele veio para cá no começo do século XX, né? E casou-se com uma italiana. Mas todos eram católicos. Então, não tem protestante na minha história. Até o meu antepassado alemão mais antigo, que eu sei, lá do século XVIII, chamado Christian Kister, ele era pastor de ovelhas do norte da Alemanha, lá em Hildesheim, perto de Hannover, e ele era católico. Isso é esquisito, porque aquela região é a região toda protestante. Olha. De cima a baixo. Sul da Alemanha que é católico. Mas ele não, tanto que ele casa-se em Curitiba em 1928, 1935, ele é na Miller, numa paróquia católica na matriz de Curitiba. Então eu falei, era católico, por óbvio, né? Sim. Então, só para dizer isso, ou seja, eu venho de uma tradição católica como a maioria de nós vem, da família católica a católica. Só que, vamos dizer assim, os 5 anos precedentes, 6 anos precedentes do meu nascimento, a minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, passou por um processo, eu acho que eu nunca contei publicamente esses detalhes, né? Mas é legal contar. Passou por um processo de luto muito pesado. Em 82, meu pai, a família do meu pai, né, perde o irmão dele com 26 anos. Era o piloto mais jovem da VASP. Caramba, no Brasil. 26 anos. 26 anos. O moleque era um gênio, né? E morreu num acidente de avião particular de um amigo, um conhecido, que ele estava copilotando. E aí o cara foi pousar o avião, meio errado, e bateram numa árvore. Um galho bateu na têmpora dele, ele entrou em coma 4 dias depois morreu. Foi em Itu, aqui perto. Ah, aqui pertinho. O sítio era aqui em Itu, mas depois levaram para Curitiba, né? E ele faleceu lá, que ele foi um trauma na família. Aí depois, no mesmo ano, morrem os pais da minha avó, que eram personalidades muito agregadoras. Aí quando em 86, 4 anos depois, falece o pai da minha mãe. Caramba. 8 dias depois do nascimento da minha irmã. Subitamente engasgado com um calzone. Não acredito, cara. Em Curitiba tinham saído todos os avós comemorando o nascimento da minha irmã, a primeira neta do lado da minha mãe, né? A primeira filha do casal, foram comemorar tudo isso aqui, 8 dias, né? Com 8 dias de nascimento. Ele engasgou à noite, né? Bronco aspirou o calzone e morreu. Meu pai chegou antes do 7, meu pai é médico. Chegou lá antes do 7 para atender. E o sogro ele amava quase mais ou igual o pai dele, né? Então ele sofreu muito com isso. Aí depois de um ano, morre o pai do meu pai. Então assim... Caramba. Foi um período muito difícil. Se contar aí, já tá em quase 6 ou 7 pessoas ali, uma atrás da outra. E todas muito importantes figuras masculinas agregadoras da família, né? Isso enlutou muito a família. Então, eu e minha irmã fomos, por assim dizer, concebidos num berço de luto, né? Então, eu tenho uma ligação muito, muito grande com a morte, né? Não no sentido... Já foi num sentido meio tétrico, hoje num sentido muito mais católico, né? Do Memento Mori. Mas... Então, a gente foi gestado, né, nesse berço muito difícil. Minha mãe contava que amamentava a minha irmã chorando. Nossa. Imagina, filha com 8 dias... Cara, isso é forte. O pai morreu.
É a cena da Pietá. É, Pietá. Entendeu? Ela amamentava a minha irmã chorando, né? E a mim também, porque meu avô falece em agosto, eu nasço em janeiro, o pai do meu pai. Tanto que ele olhou para a barriga da minha mãe e falou: esse aqui eu não vou conhecer. Nossa. Então a gente foi gestado numa melancolia muito triste. E então esse processo todo, isso é uma interpretação minha, né? Não foi bem curado, talvez meus pais acabaram se divorciando. Foi muita dor, muito problema. Eu acredito que teve questões espirituais aqui também. E eles acabaram se divorciando em 92, então eu tinha cerca de 4 anos ali. Depois que eles se divorciam, o meu pai permanece, né, católico, eu já tinha sido batizado. Mas a minha mãe não. A minha mãe, vamos dizer assim, desolada, né? Porque ninguém na igreja oferecia nada, porque, Guto, viemos e convenhamos, ali estava Teologia da Libertação bombando. Né? Nessa época aí, mais nossa, SEBS, aquela coisa toda. Né? O PT, né? Por tudo. Nos sindicatos, MST, etc. E tal. A igreja protestante pentecostal tomando conta da parada. Né? As seitas e Nova Era, tudo bom, né? Espiritismo crescendo muito no Brasil. Então, por indicação de uma amiga, minha mãe acaba no espiritismo. Mas foi um breve período, era amiga de infância, assim, de juventude dela, desde os 17 anos, ela acaba no espiritismo. Isso ela me contou, eu conversava muito com a minha mãe. Nós tínhamos uma ligação espiritual muito grande. Minha mãe era uma mulher de muita fé. Digo era porque já faleceu. Sim. E é uma história linda também, o falecimento dela, se quiser depois eu conto. Claro. É belíssimo. E até tem um julgo ali, é um milagre na história. E aí ela vai para o espiritismo e uma das sessões lá que ela foi, o pessoal falou: olha, acho que a gente acredita que você tem mediunidade, tudo. Minha mãe tinha realmente uma sensibilidade espiritual fora do ponto, que eu acredito que eu herdei dela. E aí ela tá lá e fala: não, você tem isso aqui. De repente foram lá levar ela numa salinha, não sei como é que foi exatamente, para que ela pudesse experimentar, né, ver se ela era médium ou não. E ela disse que ela sentiu perder o controle do corpo. E que o corpo começou a se mexer sem a voluntariedade dela, sem exercer a vontade. E começaram a vir ideias que não eram delas. Ou seja, ela estava sofrendo uma obsessão demoníaca, caminhando para uma possessão. Né? Ou seja, estava se sujeitando literalmente. Ela saiu daquilo e falou: eu não gosto de perder minha sobriedade. Minha mãe sempre foi assim. Né? Ela falou: o barato da vida é viver a vida sóbrio. Né? O barato da vida é viver a vida sóbria. É encarar a vida. Doroteia. Presente de Deus. Tá certo, presente de Deus. Ela foi. Então ela estava no espiritismo, então ela falou: não, esse negócio aqui não está certo, né? Perdeu o controle e tal. Não. E aí, por conta dessa mesma amiga que foi para uma igreja evangélica, ela também foi. E elas foram para uma igreja luterana, bem tradicional em Curitiba, por influência de um amigo, um pastor alemão. Olha. Eu sempre digo isso, né? Porque o pai é um cachorro, né? Mas é um pastor alemão mesmo, o pastor Vitor Arndt. Eu não tinha pensado nisso. Pô, cara, você fala pastor alemão. Eu tava muito. A primeira coisa que você pensa é o cachorro. Não, e eu vidrado aqui na conversa e tudo. Um pastor alemão. Era um pastor alemão. Não era um pastor alemão. Inevitável. E o pastor Vitor Arndt, ele tá vivo ainda com a dona Helena, a esposa deles, devem estar com mais de 90 anos, são pessoas assim incríveis. Aprendi muito com eles, um homem de muita fé, pastor protestante. E as levou para a igreja luterana. Frequentamos muito tempo a Igreja do Redentor em Curitiba, bem no centro, uma igreja gótica, bonita, tem cruz lá dentro. Na época que a gente frequentava, o pastor, o ministro que chamava, usava tipo uma espécie de batina. Era bem tradicional. Eu não lembro se tinha consagração, né? Consagração lá no luterano, mas era muito tradicional. Hoje ficou meio já teologia da missão integral, aquela coisa um pouco mais progressista. Mas tinha a Escola Martinos do lado, que nós frequentávamos a escola dominical, eu fui criado ali, na igreja luterana. Era tão tradicional que até hoje, aos domingos, tem um horário de missa em alemão. Numa capelinha ao lado ali. Numa outra rua. Então, nós fomos criados ali. Mas assim, a gente ia porque a mãe mandava e nós íamos. Né? Eu não lembro, assim, dizer que eu lembro de um sermão, não lembro de nada. Né? Eu lembro muito dos cânticos, né? Eu sou muito ligado com música. Aí, quando dá 1999, minha mãe muda para Londrina para trabalhar por causa da UEL, da universidade. Ela era professora de design de moda, design, belas artes, essas coisas, né? E ela foi lá para ajudar a melhorar o curso de design de moda deles lá. E deu muito certo, foi um sucesso, tudo. Ela resolveu ficar lá na cidade. Só que minha vida inteira, a família inteira, a nossa família lá está há séculos em Curitiba, amigo, nossa, família imensa, tudo lá. Eu e minha irmã falamos: não vamos, né? Somos só nós dois.
ficamos morando com meu pai. Aí depois eu não aguentei e fui morar com meu pai. Aquele menino de 12, 13 anos que aguenta ficar longe da saia da mãe, ainda mais que eu, que era muito ligado. Aí foi morar com a mãe. Fui morar só eu e ela. Minha irmã ficou em Curitiba, 2 anos ainda. E lá em Londrina, ela começou daí a frequentar uma igreja presbiteriana. Que pro protestantismo, essa coisa de bandeira não faz muito sentido, né? Faz um pouco, mas não muito, né? Então, se tá ruim aqui e tal. Ela tentou ir na luterana em Londrina, mas era muito liberal e tal, ela não gostou. Minha mãe era bem conservadora. Aí ela foi na 8ª presbiteriana, que também depois deu muita confusão. Eu não vou entrar aqui em problemas, claro. Mas houve questões morais dentro muito graves. A igreja até foi dividida, enfim, né? E depois, então ela saiu dali e entrou na Igreja Batista. Primeira Igreja Batista de Londrina, que era uma igreja muito tradicional. É a primeira Igreja Batista da cidade. Estava praticamente desde a fundação ali de Londrina. E que era uma igreja muito... Eu não sei hoje, mas era muito intelectualizada. Então eles tinham uma livraria dentro da igreja. As pregações eram muito teológicas, tudo muito centrado na Bíblia. Olha só. Cara, pra você ter uma ideia, eles vendiam patrística lá dentro. Tinha livro do Ben 16 lá. Caramba. Era esquisito. Mas esquisito num bom sentido, né? Você pensar, né? Tinha livros, por exemplo, do padre Raymond Brown. Tinham coisas muito boas lá dentro. E tinham coisas horríveis. E aí ela ficou. E depois que ela começou a ir lá, eu ia uma vez ou outra, principalmente quando ela exigia Dia das Mães, mas nunca mais fui. Aí, bicho, dessa idade dos 15 pra frente, eu ingressei mesmo no mundo a ver, entendeu? A la Santo Agostinho, entendeu? Ah, é mesmo? Com 15 anos? Ali, 15, por aí. 16. Pra ver o que tinha. Testar o mundo, né? Idiota, né? Criança, moleque. E então era o bêbado que vivia drogado e encontrei Jesus, né? Bem aquilo. Mas você foi mesmo, fundo mesmo na coisa? Como foi a tua história? Sim, fui fundo. Amizade, e eu sou muito expansivo, eu quero conhecer, quero falar, quero ver, quero entender, e vamos lá e tudo. Então eu acabei, vamos dizer assim, me complicando muito nesse sentido, né? Então provei de tudo na vida, infelizmente, e virei uma espécie, vamos dizer assim, de um ecossocialista, né? Na minha tese de finalização do curso de administração na PUC, era como é que era? Práticas de gestão sustentável na pecuária brasileira. Ficava analisando pum de vaca, entendeu? Uma coisa horrível. Analisando pum de vaca. Verdade, pum de vaca na Amazônia, xixi no pasto, gás, que não sei o quê. Esse negócio que o pessoal tá falando agora, em 2010 eu já tinha feito uma tese sobre o negócio. Horrível, cara. Pum de vaca. Então eu era meio ecossocialista. Só que eu sempre tive uma sede de Deus, que eu botava numa caixinha lá do não quero saber disso. Quanto tempo mais ou menos você passou aí meio nessa... Dos 15 ali aos 20 e pouquinhas. Foram 5, 6 anos. Deu pra fazer muita besteira. Sua mãe percebia que você tava nessa onda? Meus pais sabiam tudo, né? Descobriram que a gente tava fumando maconha, aí vem lá o pai, a mãe senta, aquela desgraça, fala tudo, aí fica aquele climão, né? Chegar bêbado e coisas do tipo, né? Vamos dizer, né? Como eu sempre digo pro meu padre, né? Eu vou lá confessar, às vezes ele fala comigo, de novo, meu filho. Eu falo, padre, são só 10 mandamentos. Só quer que eu invente mais um? Não dá, né? Então, assim, 10 com variações. Às vezes a gente combina, né? Mas são 10, né? Mas você tinha uns momentos de tipo, cara, o que eu tô fazendo e tal? Ou você demorou assim? Eu vou te contar um exemplo. Eu passei um ano fazendo intercâmbio na Itália. Eu fui estudar economia lá. Durante esse tempo? Isso, 2008. Teve um período, foi bem o finalzinho dessa fase. Eu passei num concurso de alunos da PUC do Paraná inteiro, fiquei lá numa posição boa e ganhei um negócio para estudar, uma bolsa para estudar na Itália. Fiquei um ano lá em Ferrara, do lado de Bolonha, na terra do Savonarola. Sim. E um lugar muito bonito, etc. Fiquei, graças a Deus, louvo a Deus por esse período, aprendi demais. E aí, nesse período, apesar de eu fazer meus estudos, seguir a minha vida normal, né? Fazendo as minhas loucuras. E teve uma quarta-feira, que era o dia dos estudantes se reunirem na praça da cidade, na frente da catedral. Catedral linda, do século XIV, a catedral. E tem uma praça imensa na frente da cidade, onde tem o McDonald's ali. Eu morava do lado, na frente do castelo que tem lá. Cidade pequenininha, toda medieval, cidade linda ali. Quem puder um dia vá pra lá. E aí, eu fui lá
e todos os jovens, cada um levava sua garrafa de vinho. Naquela noite eu levei uma que era 2 em 1, entendeu? De 1 litro e... sei lá quanto, que tinha quase 2 litros aqui. Nem um pouco exagerado. Nem um pouco. Aí eu tomei aquilo inteiro, sequei a garrafinha. Obviamente eu fiquei bêbado, né? Cheguei em casa, eu tinha um quarto que eu dividia com uma pessoa lá, uma brasileira, nós éramos amigos, mas ela não estava, ela estava viajando, se tinha voltado para o Brasil, não me lembro, ela não estava naquela ocasião. E eu lembro que eu fiquei sozinho na minha mesa e fiquei muito angustiado, mesmo embriagado. E a minha mãe, sem me falar, tinha pegado uma Bíblia bem pequenininha assim, desse tamanho, cabia no palmo da minha mão. Tinha colocado na minha mala de viagem. E ela tinha ficado lá num cantinho de uma prateleira e eu peguei aquilo, fui abrir. E aí me abriu aquele texto de Isaías 6, que fala dos lábios impuros, que Deus fere a boca. Sim. De Isaías com a brasa do altar, né? Que ele tem a visão dos serafins, né? E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né? Sobre a santidade de Deus e o estado que eu estava. Então, os anjos ficavam, os serafins ficavam repetindo: Santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Aí a fumaça enchendo tudo, né? Ou seja, a presença de Deus preenchendo tudo. E eu ali sozinho naquela madrugada, bêbado na Itália, no fim de mim mesmo, né? Aí eu volto pro Brasil, aí eu faço uma série de coisas, faço trabalho em 1000 lugares. Fui professor de inglês, fui chefe de restaurante, fui gerente de restaurante japonês, trabalhei em rádio, tive programa de rádio, trabalhei em TV. Nossa, eu fiz um monte de coisa. O que você fazia na época do rádio, cara? Era programa normal? Eu tinha um programa na rádio universitária e depois eu fui ter um programa numa rádio da Assembleia de Deus. Olha. Isso quando eu me torno protestante, 2 anos depois. Mas possivelmente, obviamente, um programa de linha cristã. Sim, era um programa no sábado, 3 horas, era das 2 às 5 da tarde. E era um programa revista, a gente falava de 1000 assuntos. Tinha debate, tinha apologética, tinha história, tinha piada, tinha de tudo. Era um programa bem divertido, assim, ao vivo, só rádio. Aí você já tinha voltado para a igreja? Eu já tinha ido para a igreja já na época, mas isso eu estou falando esse programa foi cerca de 2014, né? Eu vou para a igreja evangélica porque eu tinha esgotado, vamos dizer, as possibilidades de administração da minha própria vida. Eu percebi que se eu deixasse a vida da minha mão, ia dar tudo errado, eu ia me acabar, né? Eu ia chegar num fim que eu não sabia qual era. Eu nunca tive fé para ser ateu, entendeu? Porque precisa de muita fé. Muita fé. Eu sempre fui uma pessoa razoavelmente inteligente para perceber que o ateísmo é uma idiotice. Então eu vivia numa espécie de agnosticismo. Não dessa conversa de Deus aí, melhor não entrar, vamos resolver nós aqui, depois da morte a gente vê. Né? E aí depois Deus que preste conta para mim, né? Naquela história. Eu lia muitos comunistas, Trotsky, Nietzsche, aquela história toda. Sempre gostei muito de ler, né? E concordava? Muita coisa sim, outras não. Né? Assim, eu nunca tive saco, por exemplo, para ir para esses grupinhos comunistas, nunca tive manifestação de um pavor de grupinho assim. Né? Fica todo mundo muito louco, né? Então eu até criticava, achava ruim esse tipo de comportamento. Mas eu depois fui abandonando esses comportamentos, terminei a faculdade, comecei a fazer uma pós-graduação lá na Fundação Getúlio Vargas. A minha área era para ser área de administração, entendeu? Era para ser CEO de empresa. Foi que besta, né? Graças a Deus não fui. Mas eu fui para a igreja evangélica porque eu tive uma experiência miraculosa. Mística, talvez, podemos dizer. Minha mãe insistia muito, muito, Guto, para que eu fosse em acampamento de homens. Né? Eu falava, puta, coisa chata, Guto. Ficar lá, você imagina, com aquela cabeça, ficando lá um final de semana com um bando de macho, entendeu? Rezando lá, isso aqui é Jesus na minha cabeça, né? Ai, Jesus, reza aqui, não sei o quê, daí come junto, aquele papinho, né? E fica lendo Bíblia e canta, nhenhenhê. Aí minha mãe filho vai, falei, meu Deus do céu, tá bom, eu vou. Fui. E minha mãe me contou depois que a sensação que ela teve quando ela me entregou lá é que eu tava entrando pro jardim de infância de novo, né? Pra escola a primeira vez. E eu passei o final de semana, foi horrível. Você não gostou mesmo? Não, foi péssimo. Mas no último dia, no último momento, no último culto do último momento lá do domingo, o pessoal estava num violão tocando uma música cujo refrão era bendito e ficava repetindo aquela palavra, bendito, bendito, eu nem lembro o ritmo.
E aquilo foi me tocando e tava muito frio, era julho, muito frio, era do meio do mato, né? Um lugar muito bonito, num vale. E eu tava bem agasalhado, o meu coração ficou como se fosse uma pedra de lava. Eu não sei explicar, Guto, a sensação era essa, que tava muito quente, a impressão que ele ia pular pra fora, assim. Aí eu lembro que eu abri o casaco, abri a camisa, botei a mão assim por dentro da camiseta e botei a mão pra ver se eu tava tendo um infarto, um troço, entendeu? Porque eu achei que eu tava tendo um mal físico. Era claro que era espiritual, né? Depois eu fui ver aquela palavra, né? Vou tirar o coração de pedra, eu vou botar o coração de carne, meu espírito habitará em vós, né? A chama do Espírito Santo. Depois eu fui ver as experiências dos santos muito parecidas com isso, né? Longe eu estou de ser santo, né? Mas foi... E aquilo me marcou, colocou uma pulguinha na minha orelha e acabou ali. Voltei pra casa, mas como é que foi? Um lixo, né? Porcaria, não falei nada. Uns meses depois eu tava namorando uma comunista. Comunista, assim, de ter o quadro Karl Marx e do Engels no quarto dela. Profissional. Profissional. Tinha, como é que chama? O Capital do Karl Marx, 4 volumes, entendeu? Sim. Hoje ela tá na Venezuela, tá trabalhando pro governo Lula, lá no alto escalão. Eu não posso falar quem é. Foi minha namoradinha. Foi. É uma pessoa muito inteligente. E depois... Ai, essa boca. E aí ela foi... Ela queria ir para o Instituto Rio Branco, em Brasília, para estudar para ser diplomata. Ela falhou miseravelmente, morou um tempo até na Venezuela, cobrindo o regime positivamente. Depois hoje parece-me que está trabalhando para o governo Lula. E eu fui me despedir dela, porque ela ia para Brasília. E fui num boteco irlandês. Nessa época eu já não estava mais bebendo tanto, estava mais assim de boa. E saí de lá, peguei o meu uninho, fui embora, era final da tarde, assim, mas tinha sido um happy hour, né? Então era umas 7 horas da noite, já estava indo embora. Queria ir pra minha casa. E eu peguei meu uninho vermelho lá. Meu uninho não, era um palio vermelho. Tchum, 4 portas. Comecei a dirigir na rua, né, Benjamin Vermelho Constant. era de propósito? Não, brincadeira. Não tinha pensado nisso, mas não. Poderia ser vermelho, sem problema nenhum. Desculpa, passa, desculpa. Não tem problema nenhum. Vai lá, Não sei se era Benjamin Constant ou se era na... Ai, meu Deus, é entre Alagoas e Espírito Santo. E aí eu... não vou lembrar o nome. Enfim, mas é onde... O londrinense sabe onde tem a casa da cachaça. Só tinha boteco ali. E de repente eu fico cego, dirigindo o carro. E aí eu falei, e agora? Né? E eu com o carro ligado, andando. E eu olho pro lado assim, não vejo nada. A única coisa que eu via era só uma sombra do desenho das coisas, né? Do bar, das cadeiras, das luzes, dos toldos, etc. Mas o que eu via com uma nitidez assim, como se fosse um super mega contraste, era a alma das pessoas. Que eu não sabia que era a alma, né? Então é como se eu olhasse aqui, né? O pessoal aqui eu mal consigo olhar por causa da luz aqui, né? E eu visse só a silhueta da pessoa, sentada como ela estava, né? E a maioria delas era como se fosse um magma incandescente pulsando, vibrando muito forte, né? E um grito, Guto, como se tivesse assim sido torturado no último grau, todas gritando ao mesmo tempo. Só que elas estavam no bar ali bebendo, conversando a vida toda. Que lindo! E aquilo vibrando, gritando, e trouxe assim, e não parava, era contínuo. E eu lembro que eu botei a mão na orelha assim. E aí eu olhava para um lado e para o outro, mas eu via algumas almas azuis. Você viu aquelas lava-lamp? Sim. Tem aquela gosma azul assim, aquela coisa, era bem aquilo assim. Uma coisa azulenta, assim, calminho, bonitinho. Beleza. Tô eu vendo esse negócio, apavorado. De repente eu volto, a visão, eu tô na rua Espírito Santo. Olha Carro vermelho, agora Rua Espírito Santo. Vamos... Beleza, e volto pra minha casa. Tô voltando, a hora que eu tô chegando em casa, faltando 5, 10 minutinhos, eu começo a chorar muito. Muito. Aquilo mexeu muito comigo. Até hoje, quando eu lembro da vontade de chorar, porque foi horrível. Eu choro muito e eu faço uma oração de entrega. Que hoje, arrisco dizer, tá? Não posso dizer com certeza moral nem nada, mas arrisco dizer que foi uma contrição perfeita. Sim. Na minha cabeça, quando eu penso o que pode ser uma condição perfeita, aquilo pode ter sido. Em que eu entreguei tudo.
Guto, mas tudo que me veio à cabeça mesmo. Das células do meu corpo aos meus futuros filhos, netos, bisnetos, todos os meus bens, as minhas ideias, meus pensamentos, tudo que passar pela minha mão, as pessoas que eu encontrar, as palavras que eu falar, os pensamentos que vierem na minha cabeça, as minhas tudo eu fui entregando nominalmente. E fui chorando. Foi muito copioso. Eu chego em casa, obviamente destruído, e entro pela porta dos fundos. Minha mãe estava na mesa trabalhando e tinha uma porta de vidro aqui. Ela olha para mim, ela assusta achando que era um ladrão, porque ela não me reconheceu. Ela olhou para minha cara e não me reconheceu, a minha mãe. Minha mãe. Nossa. Mas ela olhou a roupa, a voz. Filho, é você? Eu falei, abre, mãe. Falei, mas o que aconteceu? Você apanhou? Eu estava com a cara totalmente deformada. Então, quando a gente lê alguns textos, né, assim na Bíblia, né, que a pessoa passou um pavor muito grande, então diz assim, e descaiu-se-lhe o semblante. Sim. É por aí. Eu não sei o que aconteceu, porque eu não me olhei no espelho direito, né? Mas eu fui ficar bom só no outro dia. E ainda fiquei com a cara inchada, tudo. Fiquei cheio de mancha, assim, no rosto, vermelha. E daí fiquei uma hora chorando e minha mãe perguntou o que aconteceu. Eu contei toda a história da visão e tal. Daí eu contei do acampamento, do coração, tinha esquentado e tal. E daí minha mãe olhou pra mim e falou assim, meu filho, a coisa é muito simples, eu vou te contar. A mãe já tem muitos anos de caminhada espiritual. E eu vou te dizer, aquelas almas que estão lá, vermelhas, é o seu estado agora. E elas não vão para o inferno, elas já estão no inferno, se morrerem nessa condição. E as azuis são as que são amigas de Deus. Qual que você quer ser? E aí eu olhei para dentro de mim e eu vi aquela coisa gritando, Guto. Eu vi aquela, por trás daquela alegria do Bernardo, com um monte de gente falando, acontecendo, eu via aquele magma clamando de angústia, precisando me acalmar e ficar azulzinho. O que eu vou fazer? Eu comecei a igreja com ela, porque era o único caminho que eu tinha. Então eu fui. Eu comecei a fazer tanta amizade lá dentro, comecei a trabalhar lá dentro, na área de comunicação. Eu tinha uma missão lá dentro, que era criar um programa de rádio, criar um programa de TV, melhorar o alcance da igreja na internet. Então a gente fez isso com muito sucesso. Tenho muito orgulho de ter feito isso, no bom sentido, né? Assim, muito... Eu conheço o trabalho das pessoas também que trabalharam comigo lá dentro, que foi fundamental. A gente tinha um programa de TV que era visto por mais de 3 milhões de pessoas. Todo final de semana. Assim, a gente teve razoavelmente um bom sucesso na época. Conseguimos patrocinadores, você sabe que é uma luta, né? Nem fale, né? Atenção, todos os patrocinadores aqui de Santo Flor, vejam, comprem. E então eu fiz esse trabalho, a gente entrou ali na igreja protestante. Então eu fiquei muito amigo, depois virei pastor de jovens, comecei a fazer curso de teologia para ser pastor, comecei a estudar assim, de um jeito muito intenso, sempre gostei, né? Quando eu descobri que o meu mundinho do Nietzsche, do Bernard, como é que é, nossa, não é Bernard Shaw, meu Deus do céu, Bertrand Russell. Sim. O mundinho do Bertrand Russell, do Wittgenstein, aqueles filósofos que eu li. Quando eu vi que o mundinho deles era desse tamanho, assim, eu fiquei tão feliz, Guto. Eu falei, meu Deus, tem coisa melhor que isso? Nossa, isso aqui é horrível. Eu fiquei muito feliz. Então eu comecei uma jornada intelectual muito grande, mas principalmente para responder ao problema do sofrimento. Olha. Que sempre foi uma angústia minha. Por causa do berço que eu nasci, eu volto à minha história de concepção, né? Então, é ali que eu começo a estudar. E a ironia disso tudo é que eu vim aqui para São Paulo, estava com a viagem marcada, Airbnb, tudo marcado, etc., para ir a um casamento amanhã. E hoje eu tive que ir a um velório. Isso, da André Medrado. Né? Então, assim, é a vida, né? É a vida. Então eu virei protestante por causa disso, né? Agora a viagem para a igreja católica daí já é outra. Já é outra coisa. É outra viagem.